Há uma força silenciosa que separa quem apenas sonha de quem constrói fortunas com o poder da mente. Napoleon Hill compreendeu que as maiores riquezas não nascem de oportunidades externas, mas de uma arquitetura interna de pensamento capaz de transformar ideias em ouro. Enquanto a maioria se perde em distrações e dúvidas, ele descobriu um mecanismo invisível, a mente humana como uma fábrica criativa, que molda a realidade conforme o padrão de pensamento dominante. Cada fortuna que ele estudou, de Andrew Carnegie a Henry Ford, começou com uma faísca, um pensamento aparentemente comum, que foi lapidado até se tornar uma ideia viva, pulsante e irresistível ao mundo material. Hill entendia que as ideias não são apenas flashes mentais, mas entidades com energia própria. Quando cultivadas com fé, persistência e propósito, elas deixam de ser abstrações para se tornar forças magnéticas. Ele via a mente como um transmissor e receptor universal, capaz de captar vibrações de riqueza, sucesso e progresso. O erro da maioria está em subestimar o poder da imaginação disciplinada. Pensam que pensar é algo passivo, mas para Hill, pensar era um ato criador, uma forma de oração ativa, uma ordem direta ao universo. A transformação de ideias em fortuna começa quando o pensamento deixa de ser desejo e se torna convicção. Hill percebeu que a diferença entre sonhadores e realizadores está na intensidade emocional que acompanha o pensamento. Uma ideia fria morre rápido. Uma ideia carregada de fé e emoção se transforma em destino. Ele provou que riqueza não é um acidente, mas uma consequência lógica de uma mente condicionada a ver o invisível antes que o mundo o reconheça. O processo de Hill não dependia de sorte nem de circunstâncias externas, mas de um alinhamento mental contínuo. Ele sabia que cada pensamento é uma semente que atrai sua própria colheita. Se plantamos medo, colhemos escassez. Se plantamos propósito e crença, colhemos abundância. E ao estudar os maiores milionários de sua época, descobriu que todos, consciente ou inconscientemente, aplicavam o mesmo princípio: transformar desejo em imagem mental e imagem mental em ação organizada. Esta jornada que você está prestes a percorrer é o mapa desse processo. A cada tópico, vamos decifrar o método secreto de Hill. Como ele moldava sua mente para ser o berço da fortuna, como ativava o poder criador do pensamento e como eliminava os sabotadores internos que bloqueiam o fluxo da riqueza. Aqui, você não vai ouvir frases prontas ou repetições de autoajuda. Vai descobrir o código real que transforma a ideia em matéria. Tudo começa onde poucos ousam olhar, dentro de si. Porque enquanto o mundo busca respostas nas circunstâncias, Hill aprendeu a criar causas mentais para gerar efeitos concretos. Esta introdução é o ponto zero da criação, o instante em que você compreende que toda riqueza é primeiro um estado mental. E a partir daqui, você será convidado a entrar no mesmo laboratório invisível que Hill construiu dentro de si, onde ideias ganham forma, e o impossível começa a obedecer à mente que sabe o que quer. O encontro com o invisível. Napoleon Hill descobriu cedo que o mundo visível é apenas a superfície de uma realidade muito mais ampla. Ele entendeu que o verdadeiro poder criador está no domínio do invisível, na capacidade de perceber possibilidades antes que elas existam. Para ele, tudo o que o homem é capaz de tocar, construir ou possuir, nasce primeiro no plano das ideias. Não há fortuna que não tenha começado como uma centelha silenciosa, um pensamento que insistiu em existir. Hill chamava isso de princípio da mente criadora, o ponto onde o invisível se curva à vontade humana disciplinada. Quando entrevistou os grandes magnatas do seu tempo, percebeu que todos possuíam algo em comum, uma relação íntima com o intangível. Andrew Carnegie visualizava suas siderúrgicas antes de ter o primeiro tijolo. Henry Ford enxergava a linha de produção enquanto ainda trabalhava em fábricas alheias. Thomas Edison via luz onde o mundo via escuridão. Hill concluiu que o segredo da fortuna não estava nas circunstâncias, mas na habilidade de sustentar uma visão invisível até que ela se tornasse inevitável. Esse encontro com o invisível
é a primeira etapa do processo criador. A mente, quando orientada por um propósito definido, começa a operar como um campo magnético. As ideias certas emergem, as pessoas adequadas aparecem, e o universo se reorganiza em torno de uma frequência mental estável. Hill não via isso como magia, mas como uma lei mental tão precisa quanto a gravidade. Ele dizia que os pensamentos são forças sutis, capazes de moldar a substância da realidade. Aqueles que vivem apenas guiados pelo que os olhos podem ver estão condenados à repetição. Hill treinou a própria mente para enxergar além da aparência. Ele praticava diariamente o exercício de visualizar não apenas o que queria, mas o que acreditava merecer. Essa diferença é crucial. Desejar algo é fácil, mas acreditar que já o possui no plano mental é o que acende o mecanismo criador. O invisível responde à certeza, não à dúvida. Para Hill, o pensamento é uma ordem silenciosa ao universo. O homem que sustenta uma imagem mental com emoção suficiente acaba transformando o invisível em tangível. Foi assim que ele construiu, não uma fortuna material em si, mas um método que formou milhares de milionários. O encontro com o invisível não é misticismo, é treinamento de percepção, a capacidade de ver o ouro dentro da ideia ainda bruta. Quando a mente se educa para reconhecer o invisível, ela deixa de buscar oportunidades e passa a criá-las. Esse foi o primeiro segredo de Hill, transformar a fé em um instrumento de criação. Ele acreditava que a riqueza verdadeira é consequência do domínio mental. Aquele que aprende a pensar com clareza, intensidade e direção, faz o invisível se tornar seu aliado. O mundo deixa de ser um obstáculo e se torna um espelho da mente disciplinada. A frequência mental da oportunidade. Napoleon Hill afirmava que cada ser humano vibra em uma frequência mental que determina o tipo de oportunidade que atrai. Para ele, pensamentos não são apenas ideias, mas vibrações energéticas que viajam, se conectam e retornam com aquilo que está em sintonia. Assim como um rádio só capta a estação para a qual está sintonizado, a mente humana só capta ideias e possibilidades alinhadas ao seu padrão dominante de pensamento. Essa era uma das leis mentais mais profundas que Hill revelou. Não é o mundo que escolhe o que te acontece, é a tua vibração mental que escolhe o mundo em que você vive. Hill observou que pessoas de mentalidade escassa não percebiam oportunidades nem quando elas estavam diante dos olhos. Elas vibravam medo, dúvida e limitação, e por isso só viam obstáculos. Já as mentes prósperas, mesmo em tempos de crise, detectavam caminhos, conexões e possibilidades ocultas. A diferença não estava na sorte, mas no campo vibracional interno. Hill ensinava que o pensamento carregado de fé, gratidão e propósito cria uma assinatura energética capaz de atrair ideias compatíveis com essa mesma frequência. Ele dizia que uma mente negativa repele a riqueza da mesma forma que um ímã invertido repele o metal. O segredo está em alterar o estado interno até que a vibração mental se alinhe à abundância. Isso exige disciplina emocional, vigiar pensamentos, substituir medo por confiança e manter uma imagem mental clara do que se quer manifestar. Hill acreditava que o pensamento é a forma mais pura de ação, uma força invisível que age antes do corpo, antes do tempo, antes do resultado. A frequência mental da oportunidade é, portanto, uma escolha consciente. Quem decide pensar como quem já venceu começa a atrair circunstâncias que confirmam essa vitória. É o ciclo da criação. Primeiro a vibração, depois o evento. Hill via nisso uma das leis mais simples e mais ignoradas da mente humana. Ele dizia que tudo o que é real foi primeiro imaginado, e o que foi imaginado só se tornou real porque alguém manteve a frequência da crença viva até o fim. Quando Hill escrevia sobre fé aplicada, ele se referia exatamente a isso, a habilidade de sustentar a energia da possibilidade mesmo quando nada parece acontecer. A mente disciplinada se mantém em alta frequência mesmo em meio à dúvida externa. Esse estado cria coincidências que não são acaso, mas resposta. A oportunidade é sempre a consequência de uma vibração consistente.
Essa foi a segunda chave do método de Hill. Não buscar oportunidades, mas ajustar a frequência mental até que elas o encontrem. Ele dizia que o universo é um espelho da mente e que a riqueza é um reflexo da frequência em que você vive. Mudar de pensamento não é apenas trocar ideias, é mudar de realidade. O laboratório silencioso da mente. Para Napoleon Hill, o pensamento era um experimento e a mente um laboratório. Ele acreditava que toda conquista nasce da capacidade de testar ideias no silêncio, antes que elas enfrentem o mundo. Hill dizia que a mente humana é o único espaço onde o impossível pode ser ensaiado sem risco. Nesse laboratório invisível, ele combinava 3 elementos: imaginação, fé e propósito definido. O resultado dessa mistura não era apenas inspiração, mas uma fórmula prática de criação mental. Hill observava que a maioria das pessoas abandona as ideias antes de testá-las mentalmente. Pensam, duvidam e desistem. Ele fazia o oposto. Isolava o pensamento, observava sua energia, avaliava se ele nascia do medo ou da coragem. Apenas as ideias sustentadas por emoção positiva eram dignas de execução. Ele compreendia que a mente humana reage como um campo químico. Pensamentos diferentes produzem reações diferentes. Fé e entusiasmo criam combustão. Dúvida e medo neutralizam qualquer processo criativo. Esse laboratório silencioso era o espaço onde Hill projetava seus planos mais ousados. Ele não escrevia de forma impulsiva, mas meditava sobre o impacto emocional de cada ideia. Dizia que, quando uma ideia é cultivada com concentração e repetição, ela adquire força própria. Tornava-se viva. Hill acreditava que as ideias amadurecidas no silêncio têm peso no mundo físico. São pensamentos que ganham densidade. É o estágio em que o invisível começa a se condensar em direção à matéria. Ele recomendava momentos diários de isolamento mental, onde o indivíduo conversa com seu próprio inconsciente. Nessas sessões, Hill acessava o que chamava de inteligência infinita, uma dimensão de sabedoria que respondia com intuições e insights. Essa prática exigia humildade e disciplina. Hill via a mente como um instrumento que precisava de calibração constante. O ruído externo era o inimigo da criação. O silêncio era o portal para o poder. No laboratório mental, ele testava até as reações emocionais a um possível fracasso. Visualizava as objeções, sentia os medos e os substituía por certezas. Esse processo não era místico, mas psicológico. Ao antecipar mentalmente o desafio, o subconsciente se programava para reagir com confiança no mundo real. Hill provou que uma ideia só está pronta quando resiste ao julgamento interno e se sustenta na imaginação com clareza. Esse era o terceiro pilar do seu método: treinar a mente para ser o espaço da criação, não da dúvida. O laboratório silencioso não era a fuga da realidade, mas o berço dela. Ali, o pensamento era moldado, testado, lapidado e fortalecido até se tornar inevitável. Quando o experimento interno estava completo, o mundo físico apenas confirmava o que já havia sido construído em segredo: o código da materialização. Napoleon Hill acreditava que existe uma linha invisível entre imaginar e criar, e que poucos conseguem cruzá-la conscientemente. Ele chamou essa travessia de materialização, o ponto em que o pensamento se transforma em realidade física. Para Hill, esse código não era sobrenatural, mas uma sequência mental precisa: pensamento, emoção, crença e ação disciplinada. Cada etapa deve vibrar na mesma direção. Quando uma ideia nasce, ela é apenas potencial. Quando se une à emoção e à convicção, ganha movimento. Quando encontra ação persistente, torna-se matéria. Hill ensinava que toda criação segue a lei da correspondência. A mente primeiro projeta, o corpo executa e o universo organiza. O que o homem mantém com clareza na mente e alimenta com intensidade emocional, a vida se encarrega de manifestar. Essa lei, segundo ele, não falha, mas exige pureza de intenção. Pensamentos contraditórios criam forças opostas, anulando o processo. É por isso que muitos desejam riqueza
e vivem pobreza. Pensam prosperidade enquanto sentem escassez. Ele afirmava que o pensamento é uma ordem energética e que o universo não responde a palavras, mas à frequência emocional que a sustenta. Quando um indivíduo visualiza um objetivo e sente, de forma verdadeira, que já o alcançou, o subconsciente passa a agir como se fosse realidade. Nesse estado, todas as ações, decisões e percepções se alinham com o resultado imaginado. A mente deixa de buscar e passa a criar coerência entre o interno e o externo. Hill chamava esse estado de fé aplicada. Não se trata de esperança, mas de certeza ativa. É o momento em que a ideia deixa de ser conceito e se torna comando. Aquele que vive com essa convicção cria pontes invisíveis entre o pensamento e o resultado. A ação, nesse processo, é inevitável, não forçada. Ela nasce do impulso interior que sabe para onde ir. O esforço perde o peso e a persistência ganha propósito. O código da materialização também envolve um tipo específico de energia, o entusiasmo disciplinado. Hill via o entusiasmo como a faísca que aquece a ideia até que ela se torne irresistível. É essa energia que atrai colaboradores, recursos e oportunidades. Pessoas entusiasmadas magnetizam a realidade. O entusiasmo verdadeiro é fé em movimento, e o universo responde a ele com sincronicidades que parecem sorte, mas são apenas a física mental operando. Por fim, Hill alertava que a materialização não é um ato único, mas um processo contínuo. A mente humana está sempre criando, consciente ou inconscientemente. Por isso, aquele que aprende a pensar com propósito domina a lei que governa a realidade. A riqueza não é o objetivo final, mas a evidência de um pensamento corretamente direcionado. Materializar é fazer o invisível obedecer à mente que não duvida. A arquitetura do pensamento milionário. Napoleon Hill via a mente como uma oficina sagrada, onde cada pensamento é um tijolo e cada crença um pilar de sustentação. Ele chamava esse processo de arquitetura mental, a habilidade de projetar ideias com a mesma precisão com que um engenheiro projeta uma ponte. Nenhuma grande fortuna, segundo ele, nasce do acaso. Toda riqueza é construída sobre um plano mental organizado, mantido com disciplina e alimentado com emoção. O homem que pensa de forma caótica constrói resultados frágeis. O que pensa de forma estruturada ergue impérios invisíveis antes de colocar a primeira pedra. Hill estudou centenas de milionários e descobriu que todos, de algum modo, possuíam um projeto mental definido. Eles sabiam exatamente o que queriam, quanto queriam e o que estavam dispostos a fazer em troca. Esse é o alicerce da arquitetura do pensamento milionário, a clareza de propósito. Onde há dúvida, a energia se dispersa. Onde há decisão, o universo coopera. Hill afirmava que o cérebro, quando fixado em um propósito definido, ativa zonas de percepção que filtram tudo o que é irrelevante e destacam o que pode aproximar o objetivo. Ele comparava a mente a um canteiro de obras. Ideias são materiais brutos. A emoção é o cimento que as une. A fé é a força que mantém a estrutura firme sob qualquer pressão. Quando o indivíduo aprende a visualizar seu propósito como algo já construído, sua mente cria caminhos invisíveis para realizá-lo. Essa é a base da autossugestão consciente, repetir mentalmente uma visão até que o subconsciente aceite como fato e comece a agir em conformidade. Hill dizia que a maioria fracassa não por falta de talento, mas por construir sem planta. Pensam em enriquecer, mas não projetam como. Desejam mudar de vida, mas não definem o que significa essa mudança. O arquiteto mental, ao contrário, define cada detalhe do futuro desejado e grava essa imagem em seu subconsciente. Ele entende que o cérebro é um construtor obediente. Executa apenas o que lhe é claramente ordenado. A arquitetura do pensamento milionário também requer o domínio emocional. Um plano mental pode ser destruído por pensamentos de medo, inveja ou dúvida. Hill ensinava que manter a mente limpa de emoções negativas é proteger a fundação da própria fortuna. O pensamento milionário é estável,
porque repousa sobre um sentimento de merecimento e confiança. Quando o arquiteto interno acredita na solidez de sua criação, nada externo pode abalar o edifício que ergueu dentro de si. Esse é o quarto estágio da transformação de ideias em riqueza. Construir internamente com a mesma seriedade com que se constrói no mundo físico. Hill sabia que toda mente desorganizada cria resultados desorganizados. Pensar com método é o verdadeiro segredo do poder. O pensamento bem estruturado é o mapa que transforma visão em conquista e fé em fortuna. O ritual diário que moldava a realidade. Napoleon Hill acreditava que a mente humana é como um instrumento que desafina diariamente. Sem afinação, o pensamento perde força, a fé enfraquece e a direção se dissolve. Para manter o poder criador ativo, ele desenvolveu rituais diários de condicionamento mental, que serviam para alinhar sua consciência ao propósito e reforçar a frequência da prosperidade. Hill dizia que a repetição é a ferramenta que transforma convicção em natureza. Quando algo é repetido com emoção, o subconsciente assume o comando e começa a agir automaticamente em direção ao resultado desejado. Todas as manhãs, antes de iniciar o trabalho, Hill revisava mentalmente suas metas e pronunciava afirmações positivas com convicção total. Ele não as repetia como frases vazias, mas como decretos. Sentia cada palavra, via o resultado como presente e permitia que a emoção o envolvesse. Esse estado gerava um tipo de magnetismo. Ele acreditava que o dia respondia conforme a vibração inicial. Pensamentos fortes ao amanhecer programavam a realidade antes que qualquer evento ocorresse. À noite, Hill fazia o inverso. Revisava os pensamentos do dia, eliminando mentalmente tudo o que contrariava sua visão. Ele limpava a mente, substituindo cada lembrança negativa por uma afirmação construtiva. Assim, enquanto dormia, sua mente trabalhava a favor, não contra ele. Chamava esse processo de purificação mental noturna. Para Hill, dormir com preocupação era o mesmo que deixar a porta aberta para a dúvida invadir o inconsciente. Esses rituais tinham um objetivo: manter a coerência vibracional. Hill sabia que um único pensamento de desânimo podia desorganizar o campo mental que vinha construindo. Por isso, tratava a mente como um jardim, regava as ideias certas e arrancava as ervas daninhas da dúvida assim que surgiam. Essa vigilância mental era seu treino mais valioso. Ele compreendia que disciplinar o pensamento é mais poderoso do que disciplinar o corpo. Além das afirmações, Hill praticava visualização detalhada. Via sua meta com nitidez, sentia as emoções da conquista e imaginava as pessoas se beneficiando com seu trabalho. Essa combinação de propósito e emoção criava um circuito energético que alimentava a persistência. Ele dizia que o cérebro, quando vê e sente o futuro de forma vívida, começa a agir como se já estivesse vivendo nele. E quando o subconsciente acredita, o mundo obedece. O ritual diário era, portanto, a ponte entre o invisível e o concreto. Não se tratava de superstição, mas de programação mental. Hill provou que a mente, quando orientada por hábito e fé, se torna uma força autônoma de realização. Ele ensinava que quem domina seus primeiros e últimos pensamentos do dia domina a própria realidade. É assim que o indivíduo deixa de reagir ao mundo e passa a moldá-lo, criando a vida segundo o desenho de sua vontade. O erro que impede a fortuna. Napoleon Hill descobriu que a maior causa do fracasso não está na falta de oportunidade, mas na contradição interna que destrói o poder criador da mente. Ele chamava essa falha de dupla vibração, o estado em que a pessoa deseja uma coisa, mas pensa e sente o oposto. É o homem que sonha com prosperidade enquanto teme perder o pouco que tem, que afirma ter fé mas age com dúvida, que busca sucesso, mas se sabota com pensamentos de culpa. Essa incoerência mental neutraliza qualquer tentativa de materialização. Hill percebia que o universo responde à coerência, não ao desejo. Quando a mente envia sinais contraditórios, a realidade se confunde e o progresso estagna.
Ele dizia que a fé dividida é o mesmo que a ausência de fé. O subconsciente, responsável por transformar ideias em ação, precisa de ordens claras. Quando a emoção e o pensamento seguem direções opostas, ele recebe comandos ambíguos e, como qualquer servidor obediente, simplesmente não executa. É por isso que muitos trabalham arduamente sem resultados. Suas ações são movidas por uma mente desalinhada. A solução, segundo Hill, começa na autoconsciência. Ele ensinava seus alunos a observar os próprios pensamentos como quem vigia uma oficina. Cada emoção negativa, cada dúvida e cada palavra de autolimitação precisava ser substituída no instante em que surgisse. Esse treino constante de vigilância mental transformava o caos interno em ordem. Hill afirmava que a verdadeira riqueza nasce quando o pensamento, a emoção e a ação se unem em um só comando. Outro erro comum que ele denunciava era o apego ao passado. Muitas pessoas tentam criar o novo carregando a vibração antiga do fracasso. Relembram erros, repetem histórias e reforçam crenças de incapacidade. Hill ensinava que a mente precisa ser esvaziada antes de receber novos códigos. O homem que vive olhando para trás usa a imaginação ao contrário, recriando o que já não serve. A riqueza exige esquecimento seletivo, manter o aprendizado e liberar o peso emocional. Hill também alertava contra o hábito de buscar validação externa. A dúvida nasce quando o indivíduo depende da aprovação alheia para acreditar no próprio propósito. Ele dizia que a opinião dos outros é uma das formas mais sutis de pobreza. Quem baseia suas decisões no medo de errar diante do mundo perde o direito de criar livremente. O pensamento criador precisa de independência, porque a fé não se alimenta de consenso, mas de convicção. Esse é o erro que impede a fortuna: viver em contradição, pensar grande e sentir pequeno, desejar mudança e repetir os mesmos padrões. Hill provou que uma mente dividida nunca constrói riqueza, porque não sustenta energia suficiente para criar. Quando o homem alinha pensamento, emoção e ação, ele entra em harmonia com a lei da abundância. Nesse estado, a fortuna deixa de ser busca e se torna consequência. O despertar do Criador interior. Napoleon Hill concluiu, após décadas de estudo, que o maior segredo da riqueza não é acumular, mas criar. Ele descobriu que dentro de cada pessoa existe uma centelha de poder que, quando despertada, transforma o indivíduo comum em um criador consciente de sua realidade. Hill chamava isso de o despertar do Criador interior. O momento em que o homem deixa de reagir ao mundo e passa a moldá-lo. Toda fortuna, toda grande invenção e todo império nasceram quando alguém assumiu a responsabilidade total pelo que pensa, sente e atrai. Esse é o ponto em que o ser humano deixa de ser efeito e se torna causa. Hill dizia que o Criador interior desperta quando o pensamento deixa de ser especulação e se torna comando. Quando a mente entende que imaginar é criar em escala invisível e agir é apenas confirmar no mundo físico o que já foi concebido internamente. Ele acreditava que o homem é o reflexo da ideia dominante que carrega em si. Se pensa com escassez, manifesta limitação. Se pensa com abundância, manifesta prosperidade. O despertar ocorre quando essa verdade deixa de ser teoria e se torna experiência viva. Esse estado de consciência não surge por acaso, mas por disciplina. Hill afirmava que a repetição de pensamentos positivos e a eliminação constante do medo criam um novo padrão vibracional. O Criador interior é, antes de tudo, um mestre da atenção. Ele foca no que quer, ignora o que o contradiz e transforma cada obstáculo em combustível. Hill via nisso a forma mais elevada de fé: agir com certeza mesmo sem evidências. Ele também ensinava que o despertar do Criador exige um sentimento profundo de gratidão. A gratidão, para Hill, não era um gesto moral, mas uma tecnologia mental. A mente grata entra em harmonia com as forças da criação, porque reconhece que já possui o que deseja em essência. Essa vibração abre caminhos invisíveis e acelera a materialização. Quem agradece antes de receber
já compreendeu a lei. Hill encerrou seus estudos com uma convicção inabalável. A riqueza verdadeira é o resultado natural de uma mente desperta. Dinheiro, sucesso e reconhecimento são apenas reflexos da expansão interior. O Criador não depende do mundo, porque o mundo é resultado daquilo que ele pensa e sente. Quando essa consciência se instala, o medo desaparece, o esforço se transforma em fluxo e a vida se reorganiza para obedecer à visão dominante. Esse é o ponto final e o recomeço de tudo. O despertar do Criador interior é a libertação do homem comum. É o instante em que ele percebe que não existe limite fora da mente e que cada ideia, quando nutrida com fé e ação, se torna inevitavelmente real. Hill não ensinou a enriquecer, ensinou a criar. E aquele que compreende essa verdade descobre que a fortuna é apenas a consequência natural de um espírito que se lembra do próprio poder de imaginar, acreditar e transformar.